Fala galera, chegando com as quentes deste domingo, uma semana que começa com muita expectativa pelo anúncio de mais reforços e também na sexta-feira a Assembleia Geral importante que pode definir o rumo do Cruzeiro na questão da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes eu quero agradecer, esses dias eu postei aqui 60 mil inscritos e o crescimento nos últimos dias foi impressionante, mais de 11 mil inscritos já depois disso, passamos da casa dos 71 mil e agora a meta é ousada, é buscar quem sabe os 100 mil, hein, para chegar aquela placa maravilhosa. Então agradeço mesmo a audiência de todos vocês. Quem está assistindo e não é inscrito ainda, tire um tempinho aí, só se inscrever aqui no canal, deixa o like também que é muito importante, compartilhe o vídeo aí nos grupos de WhatsApp, no Twitter, no Instagram, enfim, onde der para compartilhar, pode sapecar o link aí do meu canal, eu agradeço muito. Vamos lá pessoal, vamos começar com um assunto que é muito importante e sempre gera muitas dúvidas e manifestação de todos os lados, que é a questão da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que é um assunto que o torcedor do Cruzeiro ele sempre quer informação, porque para muitos chegou naquele ponto em que não tem outra saída. Cruzeiro com uma dívida de 1 bilhão, com nada de receita, é uma receita ou outra que o clube acaba conseguindo, com muitas dívidas para pagar, com compromissos importantes para honrar, e aí no meio disso, de todo o processo que foi feito, de todo o estudo, da Ernest Young, da Álvares e Marçal, agora com a captação de investidores por parte da XP Investimentos, o Cruzeiro apostando nesta questão da SAF e para isso na sexta-feira tem a Assembleia Geral que é muito importante. Em primeiro lugar, o texto que está para ser alterado, ele diz o seguinte, mais ou menos o seguinte, que o Cruzeiro vai manter pelo menos 10% das ações da SAF para proteger escudo, nome, marca, cor, essas coisas. E poderá, dentro disso, até vender 90% das ações da SAF. Não significa que vá vender os 90%. Isso depende de qual proposta vai chegar. A partir do momento em que se aprovar isso, essa votação na sexta, por conselheiros e associados do clube, cada um com o seu peso de voto, a XP Investimentos, na pessoa do Pedro Mesquita, acredita que com o investidor, com o comprador, tendo o controle total da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, o interesse vai ser muito maior, porque uma coisa é fato, aqueles 49% com 51% do clube permanecendo, isso não interessou, o mercado não reagiu bem a isso. E então, aprovando, o Pedro Mesquita da XP, eu até falei isso aqui esses dias, ele acredita que terá uma proposta forte com aquelas características de o fundo de investimento, que ele disse, de reputação inabalável, de capacidade financeira e dono de um grande clube europeu. Tem outras pessoas, outros fundos interessados, mas que ele acredita que essa proposta vai ser a mais forte já até para o final de dezembro. E se chegar realmente, penso eu que um fundo de investimento com essas características dificilmente vai ser uma coisa ruim. Claro que todo mundo tem aquela expectativa ou o que vai chegar, como que vai ser, qual que é o valor, isso tudo faz parte de um contrato de confidencialidade. Mas, uma coisa importante para se dizer, o Pedro Mesquita, a XP, ela apresenta a proposta, ela não decide pela venda. Tem um conselho que faz parte disso, que foi definido lá naquela época que teve a votação no Barro Preto, se não me engano, em agosto. Tem o Paulo Henrique Pentanha Guimarães, o Bruno Oliveira, o Bruninho, filho do Pedro, o Alvimar de Oliveira Costa, o Regis Campos. E quem vai decidir é esse grupo e também o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, que é quem vai dar a última canetada vendendo as ações da SAF para esse investidor. Então, a XP ela faz a captação e apresenta todos os detalhes. E a informação é que até todas as propostas, em um momento, vai chegar o conhecimento. Por que decidiu por esse e não por esse? Qual projeto foi mais interessante? E até na outra conversa que eu tive, logo aquela primeira, o Pedro disse o seguinte, às vezes nem a questão do valor
Às vezes é o projeto que esse grupo de investimento tem para o clube. Porque não adianta você pegar qualquer proposta, vender o clube e isso não tornar o Cruzeiro um projeto grande, a SAF do Cruzeiro um projeto grande. Então, por isso tem todo o trabalho que vem sendo feito no mercado e, repito, segundo o Pedro Mesquita da XP, e na conversa que eu tive ele me autorizou, falou, pode falar que conversou comigo, essa proposta que poderia chegar ainda no mês de dezembro seria deste fundo de investimento com reputação inabalável, com capacidade financeira e dono de um grande clube europeu. Mas primeiro tem a Assembleia Geral, que é muito importante na sexta-feira, para que essa alteração no estatuto seja aprovada e depois os próximos passos sejam dados. Outra coisa que é importante, a partir deste momento se divide a associação com a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. As dívidas estão indo para a associação, mas o fundo de investimento que comprar, ele é meio que um solidário a essa dívida que fica com a associação. Por quê? Em 6 anos, 20% das receitas vão para esse pagamento de dívida, essa dívida na casa de 1 bilhão. E em 6 anos, essa dívida tem que ser quitada, se não me engano, pela lei, 60% do valor. Claro que dá para você negociar com cada um e reduzir o valor da dívida, mas quitando 60%, você prorroga por mais 4 anos. Então, o fundo de investimento ele sabe que neste primeiro momento ele entra como um solidário à associação, que é o clube, a parte do Cruzeiro, para quitar essas dívidas, porque com esses 20% tem que se trabalhar para que essas dívidas se esgotem o mais rápido possível. Então é uma coisa importante, como que o Cruzeiro, sem um fundo de investimento, vai ter grana para quitar essa dívida hoje, que repito, está na casa de 1 bi. Então é importante pensar nesta questão também. E o investimento, o valor que será colocado pelo fundo de investidor, muita gente às vezes até confunde, e eu até confundi também num primeiro momento. Ah, vai comprar por quanto? Não sei, vamos chutar 500, 600, 700, 800. Esse valor é para pagar a dívida? Na teoria, em hipótese alguma, porque a dívida está ficando lá com a associação. É um valor para investimento, mas claro, o fundo de investimento que chegar, ele sabe que tem dívidas emergenciais que precisam ser pagas. Então, é capaz disso acontecer, principalmente as dívidas na FIFA, porque essa aí não tem perdão, não tem tempo para quitar, chegou, tem que pagar e pronto, e acabou. Mas, na ideia inicial, o valor é investimento na SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Mas, repito, tirando uma parte, obviamente, para quitar dívidas emergenciais e dívidas importantes. Então, a gente tenta apurar da melhor maneira possível e, aos poucos, passar uma informação mais clara, sem criar expectativa, sem criar ilusão. Eu acho que todo mundo precisa ter os pés no chão e quanto mais coisas forem aparecendo, mais esclarecimentos, isso torna o processo mais importante, porque o principal interessado nisso tudo é o torcedor celeste. Então vamos acompanhar ao longo da semana. Acho que não vai aparecer enquanto isso o nome de investidor. Acho que o Pedro sabe e nem sei mais quem que sabe, que os investidores interessados, os grupos de investimentos interessados. Então, até o momento, se eu falar aqui qualquer um, vai ser um chute e isso não é legal para ninguém. Então vamos trabalhar com cautela, esperar mais informações, mas é um processo que vai se tornando cada vez mais real por parte do Cruzeiro nesta transformação em clube empresa. Vamos lá, pessoal, sobre o mercado do Cruzeiro, e a semana também é de expectativa quanto ao anúncio de mais contratação ou mais contratações. O Alexandre Matos segue aí no mercado, conversando com o técnico Vanderlei Luxemburgo o tempo inteiro para buscar outras opções. Eu falei aqui de talvez mais um zagueiro, aí surgiu o nome já do Bruno Alves do São Paulo. Não acho que seja fácil vir para o Cruzeiro, tem contrato até a metade de 2023 com o São Paulo. Eu procurei o Nick Arcuri, que é o empresário do jogador, ele me disse que não foi procurado, que não teve nada até o momento. A situação do Manuel, ela esfriou, não morreu, mas deu uma esfriada, depende, claro, do Fluminense. É um jogador que recebe um salário considerável no Fluminense também, então
teria que ter uma adequação para voltar aqui para o Cruzeiro, sem contar na liberação do próprio Fluminense. O Manuel também tem contrato até quase metade de 2023 com o Fluminense, é um ponto a ser estudado, e eu acho que o Cruzeiro está no mercado para tentar achar um beirada, um jogador de lado de campo, com bons números, com um pouco mais de rodagem. O Cruzeiro vai trazer de volta o Ayrton, tem o Vitor Leque, tem o Bruno José, mas que são jovens atletas, trilhando agora aquele caminho de mais bagagem, de mais rodagem. Então é o desafio aí para o Alexandre Matos e também para o Vanderlei Luxemburgo, sem contar aquela história de um goleiro. O que o Cruzeiro pensa, pelo que eu apurei, é o seguinte: o Lucas França vai ser emprestado, muito provavelmente pode ir para o Santa Cruz, tem uma negociação em andamento, o martelo ainda não foi batido, mas vai ser emprestado. E o entendimento é que o Cruzeiro tem que voltar para a Série A, e o Cruzeiro tem o Fábio. Mas e se em algum jogo não tiver o Fábio? Aí o Cruzeiro precisa de um goleiro que não vá deixar de fazer boas partidas. E é nisso que surgiu o nome do Jailson, que ganhou muitos títulos com o Palmeiras, muito experiente, é verdade, 40 anos, mas ninguém está pensando, pelo que eu apurei, no Jailson ser o sucessor do Fábio. Vai ser mais um para agregar, para ficar ali. É um goleiro que, se ficar na reserva do Fábio, não vai se incomodar. Tem muita experiência, o Vanderlei conhece, o Alexandre também conhece. Então, poderia vir para um contrato de uma temporada apenas. E nesse período, o Cruzeiro pensaria no sucessor do Fábio. Porque, para ser o sucessor do Fábio, a ideia é que o Cruzeiro vai ter que investir em um goleiro. Por exemplo, a gente acompanha aí o futebol. Ivan da Ponte Preta, que é um grande goleiro, mas vale muito. Para tirar o jogador da Ponte, teria que fazer um alto investimento. E o Cruzeiro não tem condição neste momento. Então, o trabalho é ter um jogador, caso o Fábio tenha suspensão, tenha alguma lesão, vai ter um outro goleiro que não vá comprometer. E por isso surgiu o nome do Jailson e pode realmente fechar com o Cruzeiro por uma temporada. Então é neste quesito que o departamento de futebol, repito, pelo que eu apurei, está pensando. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, e tendo dois goleiros aí para não comprometer, o Fábio dispensa comentário e o Jailson poderia dar conta do recado ali quando necessário, pensaria com mais calma, primeiro voltando à Série A e depois fazendo um investimento para ter o substituto, o sucessor, melhor dizendo, do goleiro Fábio ao longo dos próximos anos, e dependendo também de quando o Fábio vai parar. Tem uma expectativa de ser a última temporada, mas resta saber se vai ser realmente ou se ele vai continuar, porque dependendo do nível, o próprio Vanderlei recentemente disse, o Fábio ele acha que está melhor do que aquela época que ele esteve no Cruzeiro em 2015. Então são algumas das situações que o Cruzeiro vem trabalhando aí no mercado para a montagem deste elenco da próxima temporada de 2022. Tá falado, pessoal? Muito obrigado para você que ficou aqui até o final. Até a próxima. Vamos que vamos. Canal Samuel Venâncio. Oferecimento Estrela Bet, a melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil. Faça sua inscrição e ganhe R$5 para começar a apostar. E Meu Cruzeiro Autotruque, uma proteção veicular pensada e personalizada para a Nação Azul.